E se duas pessoas emocionalmente destruídas, cercadas por morte, trauma e obsessão, tentassem construir algo parecido com amor? Hoje vamos mergulhar em Corin Roxinol, segundo livro da trilogia Morrendo de Amor, de Brinwaver, uma obra que mistura romance sombrio, humor ácido, violência estilizada e personagens moralmente ambíguos em uma combinação que divide leitores entre facinho e incômodo. Ou seja, é um livro de dark romance. Publicado em 2024, Corin Roxinol acompanha Lachlan Kane, um assassino profissional cansado de própria vida criminosa, e Lark Montague, uma cantora indie, aparentemente excêntrica e solar, mas que esconde impulsos violentos e um passado profundamente traumático. A trama vai girar em torno de um casamento por conveniência entre os dois, usado como uma estratégia para enfrentar ameaças externas e sobreviver dentro de um universo dominado por serial killers, mafiosos e pessoas emocionalmente mutiladas. Agora você vai reduzir um livro a um romance dark? Seria simplificar demais o que a Brinwaver tenta fazer aqui. Porque Corin Roxinol é menos sobre assassinatos e mais sobre intimidade entre monstros. O ponto mais interessante nessa narrativa é que Brinwaver não tenta curar completamente seus personagens. Lark continua violenta, Lachlan continua perigoso. E o livro não apresenta o amor como uma redenção moral absoluta. O que acontece aqui é outra coisa. Os personagens encontram alguém capaz de enxergar seus lados grotescos sem fugir. Isso torna o romance perturbador, mas também estranhamente humano. Lark é construída de alguém que vive atrás de máscaras sociais. Ela age como uma pessoa divertida, caótica, colorida e alegre, mas internamente ela tem trauma, paranoia e uma compulsão quase ritualística relacionada à vingança. Já Lachlan apresenta como o oposto, um homem silencioso, endurecido pela violência, que tenta abandonar o submundo criminoso e viver uma existência simples trabalhando no couro de sua oficina. A relação entre os dois funciona porque eles enxergam um no outro aquilo que o resto do mundo ignora. Talvez seja por isso que no desenvolvimento da obra, ambos acabam se ignorando, de uma certa forma, porque existe uma conveniência entre eles, né? E os personagens do primeiro, né, que o Cutelo Corvo, que aparece a Sloane e o Rowan, aparecem muito pouco nessa obra aqui também, mas é uma continuidade do primeiro, mas que chega a influenciar muito pouco, né, na obra. O próprio título do livro é extremamente simbólico, né? O couro é Lachlan, Roxinol é a Lark Montague. O primeiro é algo resistente, endurecido, trabalhado pela dor. Um material que sobrevive após violência e desgaste. Roxinol é aquela delicadeza, música, liberdade, performance. Um pássaro que canta para sobreviver. Brinwaver brinca o tempo inteiro com esse contraste. Brutalidade versus delicadeza. Silêncio versus música. Repressão versus expressão. Morte versus arte. Só que o livro desconstrói essas duas dualidades. Porque Leck não é realmente delicada. E Lachlan não é apenas brutal. Eles trocam elementos emocionais ao longo da história. Revela escuridão, revela sua vulnerabilidade. Uma das camadas mais fortes do livro é como o trauma deixa de ser apenas passado e vira identidade. Lerk não mata apenas por prazer ou vingança. Ela transforma seus assassinos em morte macabra, criando troféus e objetos simbólicos a partir das vítimas. Tanto que na obra aqui ela descreve como é que eles morrem, né? O sofrimento grande. Isso é perturbador, mas também funciona como metáfora psicológica. Ela transforma um horror em estética para recuperar controle daquilo que ela destruiu na sua inocência. E sugere que pessoas traumatizadas frequentemente tentam organizar o caos através de ritual, arte e obsessão. É aí que Corin Roxinol deixa de ser apenas entretenimento, dark, e começa a tocar em algo extremamente desconfortável. Outro elemento interessante do romance é que os protagonistas não se desenvolvem principalmente através de diálogos românticos e tradicionais. Eles se conectam por criação artística. Lachlan produz peças de couro para Lark. Lark vai compor música. Os dois usam a arte para comunicar emoções que não conseguem verbalizar.
Isso é importante porque Brinweaver constrói personagens emocionalmente incapazes de falar diretamente sobre vulnerabilidade. Um não cede para o outro. Então, o presente vai virar declaração, objeto vira intimidade, música vai virar confissão e violência vira linguagem emocional, né? É o livro onde carinho e brutalidade coexistem de maneira desconfortável. O diferencial da autora é o seguinte: talvez o aspecto mais polarizador do livro seja o humor. Brinweaver transforma mutilações, cadáveres e assassinatos em cenas quase cômicas, absurdas e caricatas, como falei anteriormente. Para alguns leitores, isso funciona muito bem. O livro vira uma espécie de comédia romântica serial killer. Para outros, o tom destrói o peso emocional da narrativa, no qual essa eu concordo. Essa divisão aparece claramente nas reações online. Alguns leitores elogiam o humor e a química do casal, enquanto outros criticam a inconsistência do enredo, o excesso de excentricidade e o tom exageradamente quick. Sinceramente, essa crítica faz todo sentido. Porque às vezes o livro parece indeciso entre thriller psicológico, se é realmente uma fanfic dark, uma sátira, um suspense criminal, erotismo extremo. Em certos momentos se cria originalidade e outros gera confusão mental. Detalhe, o erotismo extremo aqui é só apenas um capítulo em isolado. Aqui entramos numa discussão importante. Cory Rochinol claramente romantiza personagens violentos. A obra transforma serial killers em protagonistas desejáveis, engraçados e emocionalmente atraentes. Isso pode incomodar uma penca de leitores. Mas o importante é entender que o objetivo do livro não é realismo moral. Brinweaver trabalha dentro da lógica do romance dark moderno, um gênero baseado justamente em fantasia emocional extrema. O problema é quando parte do público começa a construir esse tipo de narrativa sem perceber o caráter fantasioso e estilizado da obra. No mundo real, o trauma não gera pessoas encantadoras, violência não é sexy e obsessão não é amor. O livro funciona melhor quando entendido como exagero gótico contemporâneo, não como representação saudável de relacionamentos. Um ponto frequentemente criticado é a construção do conflito principal. Muitos leitores acharam o vilão um pouco impactante e o motivo do casamento forçado muito artificial. Realmente, a trama criminal às vezes parece secundária dentro da dinâmica emocional do casal. O foco real nunca é o suspense, o foco é a tensão romântica. Por isso, quem entra esperando um thriller sofisticado talvez se decepcione. Mas quem busca química intensa, personagens moralmente caóticos, romance obsessivo, humor sombrio e erotismo psicológico, provavelmente encontrará exatamente o que se queria. Apesar de Lakeland ser importante, a Lakeland domina completamente a narrativa. Ela apresenta uma geração de protagonistas femininas construídas a partir da contradição, fofas e monstruosas ao mesmo tempo. Ela é a Glita combinando trauma, música cobrindo violência, carisma cobrindo colapso emocional. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente ama a personagem. Porque Lerk encarna algo muito contemporâneo, que é a estilização da dor. Minha consideração final é a seguinte: isso aqui não é um livro para todos. Exagerado, violento, sexualizado, tonalmente caótico, frequentemente ultrapassa o limite emocional e moral. Mas talvez seja justamente isso que explica o seu sucesso. Brinweaver entende perfeitamente que o público do dark romance moderno procura. Personagens perigosos, intensidade emocional extrema, humor ácido e relações construídas sob obsessão, trauma e desejo. O livro funciona menos como suspense criminal, mas como fantasia emocional de encontrar alguém capaz de amar as partes mais deformadas da nossa identidade. No fundo, talvez seja isso que torna Cory Rochinol fascinante para tanta gente. Ela transforma em monstros em pessoas apaixonadas. Mesmo que isso seja profundamente desconfortável. Agora eu quero saber de ti. Cory Rochinol é uma ousadia emocionalmente complexa ou apenas mais um romance estilizado da violência, assim como o primeiro livro, o Telecorvo? Comenta aqui.